Boa tarde. Então, vamos dar seguimento às nossas aulas e lembrar que essas aulas são para o curso de Eletricidade e Informática, nível CV3. Então, na nossa última aula, nós falávamos sobre indução eletromagnética, não é isso? Que nos permitia entender como é que a partir do campo magnético podíamos ter corrente elétrica e o processo inverso neste caso. Então, hoje vamos dar continuidade para falar sobretudo da força sobre um condutor eletrizado, carregado. Então, mas antes temos que saber quais são as características do campo magnético em torno de um condutor. E para tal, podemos começar aqui pela regra da mão direita. A regra da mão direita é usada para determinar, neste caso, o sentido da corrente, da intensidade do campo e a força magnética existente. E lembrar que a força magnética, na verdade, é a soma tanto do campo elétrico assim como o campo magnético. Deste modo, na regra da mão direita, o dedo polegar indica o sentido da corrente e os demais dedos, indicam o sentido do campo magnético. Agora, para uma carga positiva, sentido, ou seja, de baixo para cima. Caso contrário, teríamos a força com o sentido diferente. Então, nisso, nós vamos encontrar o seguinte, que um campo magnético, quando entra num determinado plano, aqui for o nosso plano e o campo magnético estiver a entrar, então nós indicaríamos mais ou menos assim, onde este sentido nós usamos toda vez que o campo magnético entra no plano, entra no papel, E o outro símbolo neste caso é usado quando o campo magnético sai do plano. Por exemplo, temos aqui este condutor aqui, então com o polegar nós iríamos indicar, neste caso, o sentido da corrente e percebam que no mesmo condutor, se nós tentarmos segurar o condutor, vamos perceber que os demais dedos entram na tela, então por isso dizemos que o sinal em forma de vezes, neste caso indica as linhas do campo entrando no papel. Mas se tentarmos segurar, vamos perceber que já do lado esquerdo as linhas do campo sairiam do plano se prolongássemos os nossos dedos. Então, razão pela qual quando temos um único ponto significa que as linhas do campo estão a sair do plano. Então, aqui precisamos entender qual é. O estudo da força eletromotriz, envolve duas análises. Primeiro, uma carga elétrica e, a seguir, neste caso, um condutor. Aqui, por exemplo, podemos ver que a força magnética, o vetor, aqui é representado na forma vetorial. A força magnética, na verdade, corresponde à soma do campo da força elétrica, assim como da força magnética. Então, nesta abordagem aqui, assume-se que, neste caso, uma espira, foi trasladada onde existia um campo magnético e esse campo magnético, pela indicação, estaria a sair do plano. Então, deste modo, consegue perceber-se que a força eletromotriz, que é a força eletromotriz, neste caso, vai ser igual à velocidade com que essa espira vai se deslocar, vezes o campo magnético e o comprimento da mesma espira. Então, organizando muito bem, vamos ter esta situação. Razão pela qual nós dissemos a abordagem sobre carga elétrica em movimento, que geralmente é chamada força de Lorentz, e quando é um condutor em movimento em torno de um campo magnético, chama-se força de Ampère. Então, na força de Lorentz,
temos essa, já havia explicado. Aqui, por exemplo, vem a força magnética sobre a carga positiva, sentido convencional, com velocidade para a direita, sofre uma força magnética para baixo. A força magnética é máxima quando o ângulo φ for igual a 90 graus. Isso é evidente. O seno do ângulo aqui será igual a 1, caso o ângulo seja de 90 graus. Então, a partir desta relação, nós podemos determinar a força eletromotriz induzida, que na verdade é o trabalho realizado por unidade de carga pelo campo magnético. E desta relação, nós teríamos esta expressão, onde a tensão induzida é igual à velocidade com que se move esta carga, vezes a intensidade do campo nesse local e o comprimento, ok, da espira, ok? Então, a seguir, aqui nós temos já um condutor percorrido pela corrente e assume-se que esse condutor também atravessa um campo magnético. Dá para ver a partir desta figura. Aqui nós temos um ímã, como podem ver, um ferromagnético, onde o polo sul está aqui na parte superior, o polo norte está aqui. Este condutor, se for a entrar neste plano, nós vamos ter aquela situação em que haverá uma tensão induzida. Então, a força como tal, representando pela regra da mão direita, assumindo este sentido, diríamos que a corrente, neste caso, desloca-se. Por isso que o polegar aqui está a indicar o sentido da corrente. E os demais dedos indicam o sentido do campo magnético e a força produzida. Então, teria dito no início que toda vez que a carga for positiva, então a força sai, neste caso, da mão, como pode-se ver a partir daqui. Mas também há outra abordagem, né? Mas não quero entrar aqui para complicar. Cada um há de ver. Além de se dizer regra da mão direita, também existe a regra da mão esquerda, que é uma outra análise, mas no final todos chegamos ao mesmo resultado. Então, em resumo, ok, temos que saber que todo condutor, quando percorrido por uma corrente elétrica, surge em torno dele um campo magnético. Isso já havíamos falado na aula anterior. E a força produzida, neste caso, é igual à intensidade do campo, vezes a intensidade da corrente elétrica, o comprimento do condutor e o seno do ângulo formado. Okay? Já tínhamos falado sobre as leis de indução eletromagnética. Como podem ver, está aqui a foto do Michael Faraday. Então, com isso, nós já podemos resolver, ok, os exercícios da ficha. Indo particularmente para o exercício 5, ok? Indo particularmente para o exercício 5, nós aqui temos a seguinte situação. Diz-se que uma espira é imersa em um campo magnético e a intensidade do fluxo é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6 Weber. Calcule a tensão induzida durante 20 segundos, atendendo que o fluxo reduziu para zero. Então, nessas circunstâncias, nós podemos recorrer à fórmula que relaciona, neste caso, ou que fala sobre a questão de indução magnética. Com isso, nós diríamos, ok, para este exercício que o fluxo é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6 Weber e o tempo gasto foi de 20 segundos. Percebam, dissemos que, na verdade, só vamos ter tensão induzida se houver, neste caso, a variação do fluxo magnético. Então, quer dizer que durante esses 20 segundos, o fluxo variou deste valor para zero. Razão pela qual, aplicando a fórmula, diríamos a tensão induzida é igual a número de espiras. Aqui neste caso o N vai ser igual a 1, porque diz-se uma espira, podemos ver aqui, é uma espira. Agora, se fossem duas espiras, aí vamos colocar 2, se fossem 3, por aí, assim sucessivamente. Agora, neste caso, como é uma única espira, então por isso aqui nós temos o 1. Já dissemos que o menos apenas vem para indicar o sentido da corrente induzida.
dissemos que opõe-se à sua causa. Então, neste caso, diríamos o fluxo final foi 0, o fluxo inicial foi de 5, então seria 0 menos 5. Então, aqui, isso aqui é só matemática, mas vocês sabem, qualquer número vezes 0 é igual a 0, né? E aqui, vamos dizer, 0 menos 5, isso vai dar um sinal negativo, vai dar menos 5. Com este do menos, então ficou 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, a tensão induzida para este caso será, neste caso, 5 que divide por 20. E isto vai nos dar algo como 0, vamos lá calcular aqui, 0,25, ok? Isso aqui vai nos dar 0,25 vezes esse 10 elevado a menos 6. Então, este seria o resultado certo para este exercício. Seria de 0,25 vezes 10 elevado a menos 6 volt, porque estamos a falar de tensão. Então, quem chegou a este resultado está de parabéns, embora foram poucos que me enviaram o trabalho. Então, por exemplo, podemos dar seguimento ao exercício número 6. No exercício número 6 diz-se que um solenoide de 10 cm de comprimento e 10 cm de diâmetro, contendo 600 espiras, conduz uma corrente de 3 amperes. Neste caso, pede-se para calcular o campo magnético no seu interior. Olha, dissemos que solenoide ou bobina é um conjunto de espiras. Então, aqui também podemos organizar os nossos dados deste modo. O comprimento está em centímetros e, usando a notação científica, se nós dissemos 10 centímetros dividindo por 100, isso vai nos dar 1 vezes 10 elevado a menos 1 metro. O diâmetro, temos aqui 1 centímetro, vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 2. Penso que isso não é novidade para muitos. Caso seja, eu recomendo rever a notação científica. Então, dizer 600 espiras é mesmo dizer 6 vezes 10 elevado a 2. A corrente foi de 3 amperes e a permeabilidade do meio. Permeabilidade do meio, já dissemos que estes parâmetros avaliam onde que isso acontece. Então, no ar. Aqui no nosso caso é no ar, por isso o valor é este aqui. Se fosse num outro meio, pode ser líquido ou sólido, então teríamos um valor diferente. E pela fórmula como nós vimos, ok? Pela fórmula como nós vimos, então diremos que o campo magnético, ok? A intensidade do campo é igual à permeabilidade vezes número de espiras e a corrente, a dividir pelo comprimento. Então, organizando bem os dados, teríamos 4π vezes 10 elevado a menos 6, que multiplica 6 vezes 10 elevado a 6, e multiplica por 3, dividindo por 10 elevado a menos 1. Então, isto, posso usar aqui minha máquina, não é problema. Então, aqui teríamos 4 vezes 6 seria 24, 24 vezes 3, 72. Então, aqui posso dizer 72, ok? Isso vai dar 72 π, o π já está aqui, ok? Vai dar 72 π. Então, só vou fazer questão de copiar aqui e colocar o π aqui. E já trabalhar com as potências. Então, aqui vamos dizer, mantemos a base e adicionamos os expoentes. Neste caso, vamos ter menos 6 mais 2. Isso vai nos dar menos 4. Então, este aqui, no caso, diríamos menos 4 menos 1. Então, o resultado final vai ser 10 elevado a menos 3. Então, aqui simplesmente vou pegar esse valor e colocar aqui. Então, este seria o valor da intensidade do campo magnético. Está de parabéns quem conseguiu chegar neste valor. Os demais é só ver onde é que está, quer dizer, qual foi a falha. Então, espero que a partir desta explicação
Então também consigam ficar motivados para resolver os demais exercícios. Estava a analisar o exercício e relacionar com o conteúdo que nós vimos hoje. Estes são os circuitos magnéticos, sim. Então podemos pegar o exercício 8. Ok, o exercício 8 já fala sobre isso, que um campo magnético uniforme de módulo 0,8 Tesla, ok? E a largura da espira é de 15 centímetros. Então aqui eu já tenho isto, só para acelerar o vídeo, porque senão ia levar muito tempo se for para digitar toda hora aqui, ok? Então, o que nós temos que saber é extrair os dados. O valor da intensidade do campo é de 0,8, a largura é de 1,5 vezes 10 elevado a menos 2, e essa mesma espira move-se a uma velocidade de 8 metros por segundo. E disse que a resistência é de 25 ohms. Então, fazendo uso das fórmulas que nós temos, ok? Como é que vamos achar a tensão induzida? Ok? Então recorremos aqui à fórmula da tensão induzida, particularmente, ok? Vai dizer tensão induzida é igual a velocidade vezes o campo vezes o comprimento, ok? O comprimento longitudinal neste caso. Então, como é que nós podemos determinar o valor da tensão induzida? A tensão induzida vai ser, neste caso, igual a 8, que é a velocidade. A intensidade do campo já dissemos 0,8, então aqui vai ser vezes 0,8. Vamos multiplicar pelo comprimento, que é de 1,5 vezes 10 elevado a menos 2. Então, desse jeito, podemos calcular a tensão induzida e multiplicando esses valores aqui, vamos ter algo como, ok, vou chamar aqui a máquina, ok, a máquina está aqui. Aqui direi o seguinte, 8 vezes 0,8 vezes 1,5. 1,5. Então isto vai dar 9,6. Então quer dizer que aqui teremos 9,6 vezes 10 elevado a menos 6. Menos 6 não, é por carregar aquele valor anterior. Diria aqui 9,6. 9,6. Então, esta é a tensão induzida para este caso, ok? Esta é a tensão induzida. Então, a seguir pede-se para calcular o valor da corrente. Ora, se já conhecemos o valor da tensão induzida, facilmente podemos calcular a corrente, porque a corrente é tensão sobre a resistência. Então, no caso, diremos o seguinte, corrente, deixa eu copiar aqui, só para ganharmos tempo. Ok, corrente vai ser igual, qual foi o valor da tensão induzida? Foi este aqui. Então vou calcular aqui 9,6, que vai dividir por 25, ok? Então daqui terei este resultado. Vou recorrer mais uma vez à máquina, só para facilitar aqui, 9,6 que divide por 25. Dividindo, vou ter 0,384. Então vou copiar este valor e colocar aqui. Então esta é a corrente que nós obtemos aqui, vezes 10 elevado a menos 2. Assim estará resolvido a linha B. Então aqui vamos dizer esse valor aqui. Vamos usar este valor. Vai ser igual a pronto. Então teremos esse valor. O valor da corrente é este aqui. A seguir pede-se para determinar a força, ok? E é força sobre o condutor.
Recorda disso? Falávamos de força sobre a carga, falávamos sobre força sobre o condutor. No caso, vamos usar essa forma para podermos determinar a força aqui. Lembrar que a unidade da força é Newton, né? No sistema internacional. Então aqui vou dizer, a força vai ser igual, qual é o valor da intensidade do campo? Dissemos antes, 0,8. A corrente é esta que acabamos de determinar, então vou apenas levar esse valor e colocar aqui. E lembrar que neste caso, o seno do ângulo formado é de 90 graus, isso é evidente. Então quer dizer que o valor do seno vai ser igual a 1. Então aqui nada mais me resta do que colocar este valor de 1,5, ok? A multiplicar este valor, ok? Então daqui só apenas organizar, ok? E será possível ter o valor da força. E assim sendo, vamos ter este valor. Aqui vamos dizer 0,8 vezes 0,3, que multiplica também por aquele valor. Então, quer dizer que a força magnética, ok, nesse condutor vai ser igual a, vou recorrer aqui à máquina, ok, vou recorrer à máquina e direi, já está aqui o valor da corrente, é só multiplicar por 0,8, ok, só multiplicar por 0,8 e multiplicar por 1,5. 1,5, assim. Então aqui vou ter um valor de 0,46. Então vou copiar esse valor e colocar aqui, que neste caso multiplica por 10 elevado a menos 4. Há quem não entendeu esse valor, porque que ficou 10 elevado a menos 4. Mantemos a base. O mais prático aqui, até como estou a usar a equation, é copiar este valor e colocar daqui assim. Pronto, então vou apagar aqui. Pronto. Aqui vai ser força igual a 0,9 vezes 10 elevado a menos 4, disse antes, né? 0,-4, que no caso vai multiplicar não, só vamos colocar a unidade, ok? Esse será o valor da força. E a partir daqui estaremos em condições de determinar a potência, ok? Deixa eu maximizar aqui para facilitar ainda melhor. Então, a potência podemos determinar multiplicando diretamente a tensão induzida pela corrente ou, não é, corrente ao quadrado vezes a resistência. Qualquer uma das formas vai nos dar o valor da potência. Então, este é mais um vídeo.